Você continua ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Estarei lendo agora o capítulo 3 do segundo livro das Crônicas. Capítulo 3, Descendente de Davi. E estes foram os filhos de Davi que lhe nasceram em Hebrom. O primogênito, Aminon, de Ainoã, a Jezreelita. O segundo, Daniel, de Abigail, a Carmelita. O terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto, Adonias, filho de Agite. O quinto, Cefatias, de Abital. O sexto, Itreão, de Eglá, sua mulher. 6 lhe nasceram em Hebrom, porque ali reinou 7 anos e 6 meses, e 33 reinou em Jerusalém. E estes lhe nasceram em Jerusalém, Simeia e Sobabe e Natã e Salomão. Estes 4 lhe nasceram de Batseba, filha de Amiel. Nasceram-lhe mais Ibar e Elisama e Elifelete, e Nogá e Nefeg e Jafia, e Elisama e Eliada e Elifelete, 9 ao todo. Todos estes foram filhos de Davi, afora os filhos das concubinas e Tamar, irmã deles. E filho de Salomão foi Roboão, e seu filho Abias, e seu filho Asa, e seu filho Josafá, e seu filho Jeorão, e seu filho Acasias, e seu filho Joás, e seu filho Amazias, e seu filho Jotão, e seu filho Acás, e seu filho Ezequias, e seu filho Manassés, e seu filho Aminon, e seu filho Josias. Estes são os descendentes do filho de Salomão. Porque a Bíblia fala filho, eu já tenho explicado isso, mas é descendente. Porque diz aqui, no versículo 10 do capítulo 3, e filho de Salomão foi Roboão, e seu filho Abias, quer dizer, Roboão, filho de Salomão, Abias, filho de Roboão, Asa, filho de Abias, e assim sucessivamente. E os filhos de Josias foram o primogênito Joanã, o segundo Jeoaquim, o terceiro Zedequias, o quarto Salum. E os filhos de Jeoaquim, Jeconias, seu filho, e Zedequias, seu filho. E os filhos de Jeconias, Assir, e seu filho Sealtiel. Os filhos deste foram Malquirão e Pedaías, e Senazar, Jecanias, Osama e Nedabias. E os filhos de Pedaías, Zorobabel e Simei. E os filhos de Zorobabel, Mesulão e Ananias, e Selomite, sua irmã. E Azuba, e Joel, e Berequias, e Azadias, e Jusabe, e Zede, 5 ao todo. E os filhos de Ananias, Pelatias e Jesaías, os filhos de Refaías, os filhos de Arnã, os filhos de Obadias e os filhos de Secanias. E o filho de Secanias foi Semaías, e os filhos de Semaías, Atos, e Igal, e Barias, e Nearias, e Safate, 6 ao todo. E os filhos de Nearias, Elioenai, e Ezequias, e Asricão, 3 ao todo. E os filhos de Elioenai, Odavias, Eliasibe, e Pelaías, e Acube, e Jeonã, e Joanã, e Delaías, e Anani, 7 ao todos. Descendente de Judá,
capítulo 4 do segundo livro das Crônicas. Perdão, capítulo 4 do primeiro livro das Crônicas. É que eu estou com tanto desejo de acelerar a leitura que eu já estou pensando no segundo livro das Crônicas. Mas ainda estou no primeiro, no capítulo 4. Eu disse na primeira leitura que o primeiro livro de Crônicas é o 13º livro da Bíblia. Ele tem 29 capítulos e 942 versículos. Portanto, se você está acompanhando esta leitura, você ainda tem 26 capítulos para ouvir e eu para gravar. Então, capítulo 4. Os filhos de Judá foram Perez, e Esrom, e Carme, Eur e Sobal. E Reaías, filho de Sobal, gerou a Jaate, e Jaate gerou a Almai e a Laade. Estas são as famílias dos Zorateus. E estes foram os filhos do pai de Etã: Jezreel, e Isma, e Idibás, e era o nome de sua irmã Azelelpone. O nome difícil, hein? Azelelpone. E mais Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uza. Estes foram os filhos de Ur, o primogênito de Efrata, pai de Belém. E tinha Azur, pai de Tecoa, 2 mulheres, Ela e Naara. E Naara deu à luz a Alzão, e a Éfer, e a Temeni, e a Astari. Estes foram os filhos de Naara. E os filhos de Ela: Zerete, Izar e Etnã. E Cós gerou a Anube e a Zobeba, e as famílias de Aarel, filho de Arum. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabez, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Então, primeiro diz assim: foi Jabes, Jabes, e depois disse: e sua mãe chamou o seu nome Jabez, Jabez, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porquanto Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. E Quelube, irmão de Suá, gerou a Meir. Este é o pai de Estom. E Estom gerou a Bet-Rafa, e a Pazéia, e a Teína, pai de Ir-Naás. Estes foram os homens de Reca. E foram os filhos de Kenaz, Otoniel e Seraías. E filho de Otoniel, Atate. E Meonotai gerou a Ofra, e Seraías gerou a Joabe, pai do vale dos artífices, porque foram artífices. E foram filhos de Calebe, filho de Jefoné, Iro, Elá e Naã, e o filho de Elá, Kenaz. E os filhos de Jealelel, Zife, Ezifa, e Tíria e Azareel. E os filhos de Esra, Jéter, e Mered, e Éfer, e Jalom. E ela teve mais a Miriam, e a Samai, e a Isba, pai de Estemoa. E sua mulher judia gerou a Jered, pai de Gedor, e a Eber, pai de Socó, e a Jecutiel, pai de Zanoa. E estes foram os filhos de Bitia, filha de Faraó, que Mered tomou.
E foram os filhos da mulher de Odias, irmã de Naã, Abiqueila, o Garmita, e Estemoa, o Maacatita. E os filhos de Simeão, Aminon, Errina, e Ben-Anã, e Tilom. E os filhos de Ize, Zoete e Ben-Zoete. E os filhos de Selá, filho de Judá, pai de Leca, e Lada, pai de Maressa. E Selá foi também das famílias da casa dos obreiros de linho, em Bet-Asbeia. Como também Joquim e os homens de Cozeba, e de Joás e de Sarafe, que dominaram sobre os moabitas, e de Jazub-Leém, porém estas coisas já são antigas. Estes foram oleiros e habitavam nas hortas e nos cerrados. Estes ficaram ali com o rei na sua obra. Os filhos de Simeão foram Nemuel e Jamim, e Jaribe, e Zerá, e Saul, cujo filho foi Salum, e seu filho Mibizão, e seu filho Misma. E o filho de Misma foi Amuel, de quem foi filho Zacur, de quem foi filho Simei. E Simei teve 16 filhos e 6 filhas. Porém, seus filhos não tiveram muitos filhos, e toda a sua família não se multiplicou tanto como as dos filhos de Judá. E habitaram em Berseba, e em Molada, e em Azar-Sual, e em Bila, e em Ezem, e em Tolade, e em Betuel, e em Orma, e em Ziclag, e em Bet-Marcabote, e em Azar-Suzim, e em Bet-Biri, e em Saaraim. Estas foram as cidades até que Davi reinou. E foram as suas aldeias Etã, e Aim, e Rimon, e Toquém, e Azã, 5 cidades, com todas as suas aldeias que estavam em redor destas cidades, até Baal. Estas foram as suas habitações e suas genealogias. Porém, Mesobabe, e Janleque, e Josa, filho de Amazias, e Joel, e Jeú, filho de Josibias, filho de Seraías, filho de Aziel, e Elionai, e Jacobá, e Jezoaías, e Asaías, e Adiel, e Gesimiel, e Benaia, e Ziza, filho de Sife, filho de Alon, filho de Gedaías, filho de Zinri, filho de Semaías. Estes, registrados por seus nomes, foram príncipes nas suas famílias, e as famílias de seus pais se multiplicaram abundantemente, e chegaram até a entrada de Gedor, ao oriente do vale, a buscar pasto para as suas ovelhas. E acharam pasto fértil, e terra espaçosa e quieta, e descansada, porque os de Cã habitavam ali dantes. Estes, pois, que estão descritos por seus nomes, vieram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e feriram as tendas e habitações dos que se acharam ali, e as destruíram totalmente, até o dia de hoje, e habitaram em seu lugar, porque ali havia pasto para as suas ovelhas. Também deles, dos filhos de Simeão, 500 homens foram às montanhas de Seir, e a Pelatias, e a Nearias, e a Refaías, e a Uziel, filhos de Ize, levaram por cabeças. E feriram o restante dos que escaparam dos amalequitas, e habitam ali até ao dia de hoje. Na próxima gravação, você estará ouvindo a leitura do capítulo 5 do primeiro livro de Crônicas. Se desejar, continue ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini.